Ouro, a maior obsessão da humanidade. Sua busca causou a morte de milhões de homens e o desaparecimento de culturas inteiras. Alguns poucos se tornaram imensamente ricos. Por que veneramos esse metal? Quando os europeus chegaram à América, descobriram o que acreditavam ser uma enorme fonte de ouro, talvez inesgotável, a cidade de El Dorado. 500 anos depois, a busca continua. Onde ele pode estar? Nas pirâmides? Sob as águas sagradas? Em tumbas ainda por explorar? Ou enterrados no solo? Depois de séculos de pilhagem, a sede pelo brilhante metal não dá trégua. Será que os grandes imperadores conseguiram levar para a tumba o segredo da localização desse grande tesouro dourado? Hoje, a ciência permite localizar o que poderia ser a grande fonte de ouro da América. Chegar a ela é uma tarefa gigantesca. Especialistas em culturas antigas, investigadores e cientistas empreendem arriscadas odisseias e descobrem novas pistas por todo o continente. Enfim, El Dorado poderia ser encontrado. Será o ouro a maldição do continente? Ouro vermelho. No coração da América, nas selvas yucatecas do México, a densa vegetação tem ocultado um dos mistérios mais bem guardados do continente. Poderemos desvendá-lo? Os templos desta grande cidade podem revelar informações sobre a localização do ouro maia? O arqueólogo subaquático Guilhermo de Anda segue para a área onde estão os cenotes sagrados da cultura maia. Estes enigmáticos locais guardam segredos que Guilhermo está estudando há anos. Península de Yucatán. Os cenotes para a cultura maia eram um acesso a uma parte importante, uma camada importante do universo que se encontrava sob a terra. Os cenotes não só escondem mistérios, como também acredita-se que escondem grandes riquezas. A interação com os cenotes se dava por meio de ritual. Havia uma espécie de troca entre os mortais e os deuses. Então, os mortais, os humanos, davam oferendas, objetos valiosos para os deuses. Fala-se de grandes depósitos de ouro, de joias nos cenotes. Fala-se, inclusive, de um códice no qual se lê que há grande quantidade de ouro em um cenote. Algumas interpretações do códice sugerem que pode haver mais de 8 toneladas de ouro puro em algum cenote da península de Yucatán que ainda não foi identificado. Cenote de Canquiriche, Yucatán, México. E quando estudamos os cenotes, dizemos que temos o melhor trabalho do mundo, ainda que apresente desafios muito especiais. À primeira vista, se torna um esporte radical, porque temos que utilizar ferramentas que não são usadas na arqueologia, como cordas de rapel, equipamento de escalada. Precisamos de um bom equipamento de mergulho e precisamos de um nível técnico muito especial no mergulho para ter acesso aos cenotes. Guilhermo está há anos realizando mergulhos em inúmeros cenotes da região. É a primeira vez que mergulhará neste. Os estreitos e labirintos escuros podem se estender por mais de 300 metros sob a terra. Os riscos são imprevisíveis. Cada traje conta com apenas um tanque de oxigênio que deve ser suficiente para mergulhar, explorar o cenote e regressar. Um erro pode ser fatal. Será este o cenote de que fala o Códice Maia? Dentro destas surpreendentes cavernas podem existir toneladas do brilhante mineral que sobreviveram a séculos de pilhagem? Guilhermo de Anda se arrisca, já que o achado dessas peças teria um valor muito maior do que o metal em si. Ele conseguirá encontrá-las? Enquanto o arqueólogo mergulha nessas estranhas cavernas em busca das relíquias maias, a milhares de quilômetros dali, outro grupo de exploradores tenta resgatar um tesouro que foi encontrado e saqueado, mas que nunca chegou ao seu destino. Baía de Cartagena, Colômbia. Como foi que esse tesouro chegou ao fundo do mar colombiano?
Piratas e corsários se dedicaram a usurpar o que os espanhóis haviam roubado. Porém, em muitos casos, os tesouros terminaram no fundo do mar. O porto onde se travaram as batalhas mais sangrentas pelo ouro é uma das fortalezas mais avançadas da colônia, Cartagena. Guarda costeira. O estudo das batalhas permitiu encontrar 17 naufrágios só na Baía de Cartagena. Quantos deles contêm riquezas dos bens saqueados? Ernesto Duran, contra-almirante e oceanógrafo, é o encarregado de proteger o patrimônio submerso que se encontra nas águas do Caribe colombiano. Apenas ele e sua equipe estão autorizados a se aproximar dos naufrágios. Porém, assim como há 3 séculos, hoje piratas modernos rondam o Caribe em busca de dobrões de ouro e outras riquezas presentes no fundo do mar. É entendido. Boa viagem. Quando se pensa em naufrágios e se pensa em galeões, surge a palavra ouro, e o ouro gera uma febre e uma síndrome. Todo mundo quer retirar e saquear, mais do que retirar. Junto com sua equipe de mergulho, o almirante Duran se dispõe a mergulhar no naufrágio. Este barco foi fundado pelos ingleses quando tentaram tomar Cartagena há quase 500 anos. A equipe realiza uma inspeção e se certifica de que o naufrágio permaneça intacto. Estimamos uns 17, 18 a uns 25 metros. Vai haver movimentação, vai haver trânsito de barcos. Temos que ter certas precauções de segurança. Tem neblina, tem nuvens, mas dependendo de como vamos encontrar as coisas, podemos ter sorte. Essas naus partiam do porto com seus porões repletos do valorizado metal que os conquistadores enviavam à Espanha em forma de lingotes. Poderia ter um tesouro escondido no La Capitana? Enquanto La Capitana está só a 25 metros de profundidade e é de fácil acesso, algumas embarcações estão a mais de 300 metros e tem sido impossível alcançá-las, pelo menos até agora. Atualmente há equipes de altíssima tecnologia que poderiam chegar até mais longe, sem serem vistas e tentar fazer alguma pilhagem. Duran sabe que o tesouro mais cobiçado por esses piratas modernos é de uma embarcação específica, cujas coordenadas já foram identificadas, mas que por segurança são confidenciais. O galeão San José, a embarcação espanhola com o carregamento de ouro mais valioso da história. Isso pode se transformar no Eldorado afundado. Mas pondo em cifras, em números de hoje, há quem fale em milhares de milhões de dólares. Pode a armada colombiana deter esses piratas modernos? Chegarão os saqueadores ao galeão antes que Duran consiga resgatar o maior tesouro da história? Os restos da grande cidade de cultura herrera podem conter uma nova pista. Esse achado surpreendeu os investigadores. Até há muito pouco tempo havia registros de sua existência. Será que os Herrera manipulavam o brilhante mineral com seus vizinhos? Podem ser eles os verdadeiros habitantes da mítica cidade de Eldorado? É estranho que os cronistas principais sobre a época da colônia não tenham escrito sobre esse local. Tatiana Santa, antropóloga e arqueóloga, é a encarregada de dirigir o que pode ser uma das escavações arqueológicas mais importantes da última década. Tanto por sua extensão quanto pelo que pode revelar. As pistas parecem ser peças de um quebra-cabeças que indicam haver um grande segredo. Os pontos marcados com as estacas de cor verde foram identificados como a estrutura de uma moradia. Nas casas, há evidência de um estranho ritual. O que ele pode conter sobre os mistérios de grandes tesouros ocultos? Aqui dentro da casa nós temos 2 estruturas funerárias que estão em processo de escavação e de registro e que também nos dão pistas sobre o que faziam as pessoas que viviam aqui. E além de viver aqui e além de comerem aqui, elas também enterravam os seus mortos. Mas quem elas estavam enterrando em partes dessas moradas? Entre os muiscas, havia os moxa, meninos escravos que eram comprados nas comunidades aldeãs e trazidos para ser sacrificados. O sangue deles era posto nas pedras diante do Deus Sol, a divindade mais importante dessa cultura. Nas tumbas começam a aparecer alguns restos ósseos e oferendas.
peça que encontramos dentro da tumba é uma conta de colar, ou seja, dos adornos. É cada pecinha que compõe um colar. Estamos falando de uma figura antropomorfa e teremos que ir para o laboratório para defini-la. Será a presença de oferendas junto a restos ósseos uma indicação de que neste local se praticava o ritual dos Moxa? Se realmente esta comunidade realizou este ritual, haverá também nos enterros Moxa grandes oferendas feitas de ouro? Como nas culturas vizinhas que foram saqueadas centenas de anos atrás? A Colômbia não é o único lugar onde as tumbas fornecem pistas sobre presença de tesouros. A mais de 3.000 quilômetros no coração do México, a obsessão pelo desejado mineral terminou em morte. A história do grande império azteca está envolta em sangue. Valas comuns em centros sagrados como este dão prova disso. O arqueólogo Salvador Guillén já desenterrou dezenas de restos mortais. No interior, por volta de 2007, encontramos uma série de crânios perfeitamente alinhados. As evidências arqueológicas nos indicam que foi uma morte simultânea. Alguns chegaram em ataúdes, outros em mortalhas, outros até se chega a pensar que foram arrastados e que havia uma grande pressa em enterrá-los. Em todo o continente se repetiram as guerras e os massacres pelo ouro. Mas ninguém foi tão brutal como o que houve há 500 anos em Tlatelolco. Fala-se em mais de 10.000 mortos que foram eliminados neste local em mais de 76 dias, mais de 90 dias, segundo outros relatos que pudemos estudar. Falam de como do dia 13 de agosto de 1521 até dezembro se dedicavam a enterrar seus mortos e a derrubar o grande recinto. O massacre foi realizado por Hernán Cortés, conquistador espanhol que em 1521 derrotou o imperador Montezuma e que depois enfrentou com violência seu irmão Cuauhtémoc. Pode o tesouro que Cortés buscava estar sob o recinto sagrado? Ou sua busca foi mais uma alucinação alimentada pela grande lenda de Eldorado? Enquanto se buscam mais pistas sobre o botim azteca, já se sabe que outros lugares sagrados também foram saqueados durante os séculos. Na Colômbia, um pomposo ritual muisca se tornou a prova fidedigna de que Eldorado ficava na América. Nestas lagoas, os indígenas faziam oferendas e depositavam objetos feitos com um maravilhoso metal. Roberto Lieiras percorreu estas planícies para documentar o saque que ocorreu nesta região. A lenda de Eldorado, temos que entender, não nasce na América. De fato, desde a Europa ela era alimentada. E há várias versões dela, não só de Eldorado, mas também a lenda das 7 cidades de Cibola. Enfim, lendas sobre lugares míticos onde devia haver grandes riquezas. O Páramo de Sieca conta com um circuito de lagoas sagradas onde chegou o conquistador espanhol Jiménez de Quesada há 500 anos. O irmão do conquistador, Hernán Pérez de Quesada, encontrou as primeiras peças de ouro em uma das lagoas, em Guatavita. Imaginando grandes riquezas que jaziam submersas, Quesada e seus homens não hesitaram em esvaziar as lagoas para encontrar todo o metal brilhante que continham. A evidência do saque por pouco não acaba com esses locais enigmáticos. Este foi o trecho que, com a drenagem natural da lagoa, foi aprofundado para poder baixar o nível da água e que, numa segunda ocasião, se aprofundou ainda mais para secar a lagoa. São pelo menos uns 4 ou 5 metros a menos do que o nível original. Porém, em que pese o esvaziamento da lagoa, estudiosos como Lieiras garantem que o verdadeiro tesouro nunca foi encontrado e que ainda está sob alguns dos espelhos d'água, que nem Quesada nem os saqueadores posteriores conseguiram encontrar. E os indígenas, de alguma forma muito inteligentes, sempre estão dizendo, está mais para lá. Ele está mais além, está mais além. E quando se chega a um ponto onde você acha que está, eles dão a mesma resposta, é mais para lá. Então, de fato, exploram todo o território em busca de uma coisa que nunca se encontra.
Se a mítica cidade de ouro fica mais além, qual é o local onde ela pode realmente estar? Por que os conquistadores não conseguiram chegar lá? Será possível que a chave sempre esteve nas lagoas, mas nunca foi vista? Enquanto Lieras continua seu percurso buscando pistas sobre o desejado mineral, dos Muiscas, outro explorador se embrenha na Amazônia colombiana, 600 quilômetros ao sul, onde muitos creem que verdadeiramente Eldorado está. Hoje em dia, essa região começa a ser famosa como sendo o local onde houve a última febre do ouro do continente. Será que estamos diante da busca moderna por Eldorado? Durante séculos, esta região permaneceu inexplorada até agora. Araraquara tem uma condição particular e, de alguma forma, tem uma série de barreiras geográficas que têm impedido sua colonização. Rodrigo Botero, que viveu vários anos na selva, tem o mesmo espírito que tiveram aqueles que há 500 anos se aventuraram a conquistar a América. Então há aqui um nível de complexidade e risco muito alto quanto à tecnologia até certo ponto, mas basicamente é tanto a experiência, a confiança e a sorte que permitem chegar a esta região. Araraquara se vê ameaçada por uma repentina febre do ouro que pode acabar com o local. Rodrigo viaja com Daniel Matapi, filho de um cacique da região. Os nativos desconfiam do mundo exterior e são poucos os convidados que podem entrar em seu território. Em seu percurso de quase 2 horas, vêm dezenas de barcaças artesanais que brigam pelo ouro que está no fundo do rio. Muitos arriscam sua vida por um punhado do atraente metal. Com tecnologia arcaica e com o mínimo de segurança, buscam Eldorado sob as caudalosas águas do rio Caquetá. Serão estes ousados mineradores quem finalmente vai encontrar Eldorado? Com o passar do tempo, o desejo por encontrar um magnífico local cheio de ouro não arrefeceu. Os exploradores atravessam o continente e se arriscam para comprovar a antiga lenda. Os cientistas põem todas as suas ferramentas à prova e os aventureiros desafiam uma natureza implacável. O que tem o ouro que leva o homem a enfrentar tantos perigos? Por que investimos tanto em mover céus e terras para encontrar esse metal? Quem vai finalmente encontrar Eldorado? América Latina, uma região repleta de segredos. Suas montanhas, selvas e antigas construções podem guardar alguns dos tesouros mais cobiçados de toda a história da humanidade. Milhares de aventureiros ao longo dos últimos 5 séculos perderam a vida na busca de algumas das famosas fontes inesgotáveis de ouro. Hoje, quem busca proteger alguns dos legados de outras épocas luta contra o relógio e contra as novas tecnologias utilizadas por quem busca os tesouros. Mas existem esses tesouros? Quem conseguirá encontrá-los primeiro? No coração das selvas yucatecas ainda há cidades perdidas e ali podem descobrir quantidades incalculáveis do cobiçado metal. Os maias foram um povo que dominou a península de Yucatán, no México, durante quase 3.000 anos. Península de Yucatán. Centenas de cidades floresceram no meio da selva. Uma das principais foi Chichén Itzá. E antes da chegada dos conquistadores, elas também veneraram o ouro. Podem os templos desta grande cidade revelar informações sobre a localização do ouro maia? Haverá algum código secreto que leva até onde jazem as oferendas realizadas com o precioso metal e pedras preciosas a seus deuses? Guilhermo de Anda tem se dedicado a entender essa enigmática cultura através de seus rituais. Estamos no grande campo de jogo de bola. Estão vendo que é bem grande. É de fato o maior da Mesoamérica. Este painel é bem bonito, bem preservado e representa muito provavelmente o fim do ritual, do jogo de bola, onde se podem ver
jogadores com as características do jogo, os protetores, equipamento para jogar, utilizando cabeças decapitadas. Apesar da cultura maia ter sido bem avançada, tinha rituais que hoje são considerados violentos. Há que lembrar que era um ritual de vida e de morte, e que era um ritual que recordava um mito da criação. O inframundo era vital para essa cultura, e era ali que iam parar as grandes oferendas de ouro. Este lugar é incrível porque estamos praticamente no centro do universo maia, exatamente diante do castelo ou templo de Kukulcán. Uma maravilhosa estrutura que não só é bela, como também muito simbólica. Temos esta edificação alinhada, com seus 4 lados alinhados, não somente com eventos astronômicos, mas também com a geografia sagrada do local. Esta última fase de construção da cidade está, de alguma forma, feita, ou pensada, ou assentada em função de 4 cenotes. Ao norte, o cenote sagrado, ao sul, o cenote Stolok, a oeste, o cenote Roltun e a leste, o cenote Cajuju. Se alguém fica na escadaria e traça com um laser uma linha reta exatamente no centro, essa linha reta estará exatamente alinhada ao centro da escadaria, com o cenote Roltun, um dos cenotes que temos estudado. Os cenotes era onde se realizavam as oferendas. Ali, os sacrificados eram atirados na água, acompanhados de ouro. Desta forma, os maias acreditavam que seus presentes chegariam às divindades que habitavam o inframundo. Estudá-los permitiria descobrir as maiores riquezas dessa misteriosa cultura. Há a ideia, a noção de um nível do universo que está sob a Terra, que é o inframundo, onde habitavam divindades, de onde vinham coisas boas, como a chuva, como o alimento, e de onde podiam vir também coisas ruins, se não houvesse um equilíbrio. Coisas ruins como tormentas, furacões, pestes, secas. Ainda é um enigma o modo como o templo de Kukulcán foi construído alinhado com 4 cenotes sagrados, mas esta não é a única simbologia realizada pelos arquitetos maias. Também este que acontece nos equinócios, este maravilhoso fenômeno da sombra de uma serpente descendo pela face norte. Pode esta estranha aparição indicar o caminho até um tesouro escondido? Em qual cenote repousará o ouro maia? Os cenotes são fenômenos naturais, produzidos em áreas que têm pedra calcária, como é o caso dessa enorme planície da península de Yucatán. A erosão que forma a chuva constante, que vai abrindo pouco a pouco as fendas, que finalmente se enfraquecem, se engrandecem, se colapsam e formam a entrada para um cenote ou para uma caverna. E foi um cenote o que causou alvoroço entre os caçadores de tesouros maias, o cenote sagrado de Chichén Itzá. Já no século XIX, o Sr. Thompson inicia um processo de escavação com tecnologia de ponta para a época, mas uma das coisas que Thompson demonstra com essa escavação é que realmente há ouro. Havia ouro no cenote. Tudo isso incrementou a ideia dos cenotes como locais de tesouros. Em 1894, Thompson comprou uma plantação que incluía parte da cidade de Chichén Itzá. Durante 11 anos, ele dragou o cenote sagrado e encontrou centenas de peças de ouro, cobre e jade. Guilhermo se dirige a um dos cenotes que vem estudando. Ainda que ele esteja a centenas de quilômetros de Chichén Itzá, seu estudo tem revelado uma conexão com os rituais do cenote sagrado. Existe uma relação entre este cenote e os cenotes sagrados descobertos por Thompson? Poderá Guilhermo achar grandes riquezas no fundo deles? Estamos à beira de um cenote que é muito lindo. Se chama Canquirixê, que quer dizer junto à árvore da flor vermelha. Vamos nos preparar
para entrar no inframundo maia. Esperamos poder encontrar novas evidências que ajudem a nossa investigação. Talvez nova evidência de oferendas, ou talvez alguma evidência de sacrifício ao ritual. Alguns desses sistemas são labirínticos. Você tem que saber como se movimentar para não se perder. Alguns destes cenotes chegam à extensão de mais de 300 metros sob o solo. Guilhermo sabe bem a rota para poder voltar à entrada do cenote. Qualquer emergência durante o mergulho pode ser fatal, já que é impossível subir rapidamente à superfície. Os cenotes têm a qualidade de ser grandes preservadores de materiais arqueológicos. São cápsulas do tempo que, de alguma forma, preservam um momento, um instante do tempo, tal qual se originou, que contém pontos maravilhosos para a arqueologia. Poderá Guilhermo encontrar elementos preservados? Será que este cenote contém ouro destinado a sacrifícios? Bom, fizemos um ótimo mergulho. Vimos alguns ossos humanos lá no fundo, alguns ossos de animais e pequenos fragmentos de cerâmicas. Grande quantidade de ossos humanos e alguns dos quais com marcas de interação ritual, o que é bem interessante, marcas de sacrifício. Talvez os enigmas dos tesouros maias continuem sem resolução até que a tecnologia permita investigar a fundo esses locais. Ainda falta muito por investigar. Ainda temos muito que aprender. Nos falta muito para ver. Os grandes tesouros maias foram caçados por dezenas de aventureiros e saqueadores. Mesmo que se fale de toneladas de ouro, apenas foram recuperadas algumas peças. Mas no centro do México, a 1.300 quilômetros de Yucatán, houve um grande tesouro que foi achado pelos conquistadores espanhóis. Este documento marcou a queda de outro grande império mesoamericano, o Azteca. Salvador Guillén tem desenterrado dezenas de valas comuns no grande centro cerimonial do Império Azteca. Um testemunho das muitas guerras que sofreram seus habitantes. As evidências arqueológicas nos indicam que foi uma morte simultânea. No século XVI, o Império Azteca viveu uma série de massacres que mudaram seu destino para sempre. Desta vez, as mãos de um explorador com sede de ouro e poder que estava disposto a tudo para conquistá-lo. Ao chegar a terras mexicanas, Hernán Cortés compreendeu que se encontrava numa região de enormes riquezas. Montezuma, o líder dos Azteca, não viu nenhuma ameaça em Cortés e abriu para ele as portas da cidade. Finalmente, os espanhóis, quando chegam a Tenochtitlán, são hospedados nos palácios de Axayaca. Ao receber os presentes de Montezuma, Cortés pensou estar diante do tesouro dos Azteca, o Eldorado. Deslumbrado com o descobrimento, Cortés ficou obcecado para obter mais tesouros. Por exemplo, eles enchiam os canudinhos das penas das aves com pó de ouro e usavam como moeda. Cortés ganhou a confiança de Montezuma e o fez prisioneiro em seu próprio reino, obrigando-o a atuar contra seu povo. Os europeus pressionam demais Montezuma até sua morte. Os relatos nos dizem que ele foi levado ao topo do palácio Axayaca para acalmar seu povo. Fale com eles. Meu povo jamais aceitará. Ouçam o chefe Montezuma! Os relatos sugerem que o grande líder azteca foi apedrejado por seu próprio povo.
As revoltas não terminaram e na noite de 30 de junho de 1520, os espanhóis se preparavam para fugir de Tenochtitlán, levando consigo todas as riquezas que lhes era possível carregar. Eles saem à noite. Haviam fundido todo o ouro que puderam encontrar. Hernán Cortés cai e tem início uma grande batalha. Dizem que uns indígenas já o têm prisioneiro e estão prestes a matá-lo. Testemunhos quase fantásticos garantem que nessa noite Cortés foi incrivelmente arrebatado das mãos dos captores e salvo da morte. Mas nem todos os conquistadores conseguiram fugir. Há uma grande mortandade de espanhóis e de aliados de indígenas que sofrem uma grande perda. O Museu de Antropologia da Cidade do México conserva restos do ouro que Cortés e seus homens tentaram levar. Este é o famoso ouro que fundiram da matança do Templo Maior. Depois da morte de Montezuma, foi seu irmão Cuauhtémoc quem tomou o poder e enfrentou os espanhóis. Uma vez mais, Cortés conseguiu prender o líder asteca, a quem torturou para obter a localização do tesouro. Mas Cuauhtémoc levou o segredo à tua tumba. Certas tradições da população nos falam que o tesouro de Cuauhtémoc, o tesouro de Montezuma, está enterrado em algum lugar. Se Cortés não pôde achar o grande tesouro asteca, será que ele estaria enterrado sob as ruas da moderna cidade do México? Há outro tesouro que tem causado a perdição de muitos, o tesouro afundado pelos piratas no litoral de Cartagena, na Colômbia. Há 500 anos, o continente americano tem sido objeto de grandes campanhas em busca de ouro. Estratagemas militares, grandes imperadores, aventureiros e cientistas se lançaram ao desconhecido para encontrar o local onde repousam as grandes jazidas do brilhante mineral. Muitas das chaves para chegar a esses tesouros estão em documentos históricos e em hieróglifos das grandes culturas pré-colombianas. No Caribe, os documentos de galeões e de batalhas são a primeira peça de um quebra-cabeças que busca achar a joia mais procurada que jaz no fundo do mar. Durante a época colonial, o corredor formado entre Cartagena e as ilhas do Caribe foi a rota de milhares de embarcações carregadas com as riquezas da América. Muitas foram atacadas por piratas ingleses e franceses, e seus carregamentos de ouro foram parar no fundo do mar. Segundo estudos, no leito do mar do Caribe, há locais repletos de ouro. A Armada da Colômbia vigia os galeões submersos em suas águas e, com eles, o grande tesouro que estes guardam. O clima está favorável, podemos seguir adiante. O almirante Ernesto Duran é o comandante encarregado de proteger o patrimônio submerso no litoral colombiano. Conhece como poucos os segredos que guardam os navios naufragados no mar do Caribe. Sob a água, um navio afundado é todo um mundo. É o momento suspenso da história, que conhecemos com razoável nível de credibilidade. Com denúncias, com achados, com essas provas nós estimamos que há uns 260, 280 documentados nas costas do Caribe. Cada navio afundado, cada naufrágio é um documento histórico com inúmeras informações. Com o estudo de quase 300 barcos submersos nas águas do Caribe, historiadores como Francisco Munhoz têm podido reconstruir os feitos que detonaram as mais impressionantes batalhas navais nesta parte do continente. Os primeiros piratas que chegaram a este litoral foram os mesmos espanhóis que, desde o descobrimento da América, iniciavam missões de armadores e alguns colonizadores depredando o litoral e roubando o ouro que os nativos possuíam. Os conquistadores conseguiram se desenvolver com uma grande quantidade do almejado metal. Obtê-lo era só uma parte da tarefa, já que, além disso, deviam levá-lo ao velho continente. Enquanto os espanhóis buscavam retirar o ouro roubado, uma nova ameaça se impunha. Da Inglaterra, embarcavam corsários e piratas que povoavam as rotas marítimas que ligavam a América com a Europa. No ano de 1706, zarpou a frota das Índias, com cerca de 20 galeões, levando toneladas de ouro e outras riquezas. O galeão San José foi uma das embarcações que compunham essa frota. Cartagena.
A frota das Índias se torna a grande cobiça dos inimigos da Espanha. Então, a Charles Wigger, nessa época capitão da Armada Britânica, foi encomendada a missão de interromper ou capturar essa frota. O capitão Charles Wigger recebeu instruções para capturar a frota das Índias, um prêmio almejado pela Inglaterra. Ele tinha informações privilegiadas sobre as rotas. Ele sabia que a frota tinha que passar por Cartagena. Isso deu tempo ao capitão inglês de fechar o cerco sobre eles. Ainda se conservam testemunhos escritos dos soldados ingleses que presenciaram o ataque. Segundo eles, o incêndio que ocorreu no interior do galeão fez explodir a Santa Bárbara do galeão, que voou em 1000 pedaços, levando consigo a vida de 500 de seus tripulantes e passageiros e o grande tesouro em dobrões de ouro que chegava aos 11 milhões, segundo alguns investigadores, o qual está no fundo do mar. Apesar de sua localização exata ter sido motivo de controvérsias, os documentos da época provam que o galeão foi afundado na Batalha de Baru, em frente às Ilhas do Rosário, na Colômbia. A Armada patrulha constantemente essa área. O tesouro do galeão San José é mais cobiçado pelos caçadores de ouro. A área em que ele afundou é argilosa e, segundo algumas teorias, os restos da embarcação podem estar submersos a 282 metros. Os mergulhos além de 65 metros requerem uma mistura de gases e a utilização de trajes especiais. A 150 metros começa-se a padecer da síndrome da alta pressão. No galeão San José havia de tudo. Inúmeros seres humanos, havia canhões, havia carga, ouro, esmeraldas, pedras. A importância que tem um barco como o galeão San José é fora de série. Da mesma forma que agora Ernesto Duran e sua equipe protegem as águas e os tesouros submersos, centenas de anos atrás, Cartagena teve que fortalecer sua segurança para evitar que poderosos piratas saqueassem a cidade inteira. A fama das riquezas obtidas pelos espanhóis neste litoral, sobretudo o ouro, ao atrair estes piratas que pretendiam arrebatá-lo, iniciou a fortificação da cidade. Temos um mapa da época e podemos observar como Cartagena já iniciava a proteção, não só de suas riquezas e do ouro que manipulavam seus habitantes, mas também dos próprios habitantes de Cartagena. O castelo de San Felipe e os mais de 11 quilômetros de muralha faziam de Cartagena uma praça forte, difícil de penetrar pelos inimigos dos conquistadores que buscavam tomar seu território e suas riquezas. Na história, depois que Cartagena ficou pronta com sua fortificação, ficou longe do alcance desses piratas e aventureiros, porém, só podiam vir contra eles impérios como o inglês ou o francês, que tinham os meios para atacar uma praça fortificada como esta. No entanto, nada atreveu a se aproximar de sua baía após a derrota do pirata Vernon, que tratou de ocupar Cartagena com o maior ataque naval da história colonial, com 186 naus e 23.600 homens. Aqui tem o testemunho do ataque de Vernon à cidade de Cartagena em 1741. Uma dessas balas caiu nesta igreja em 27 de abril, dia do ataque à Galícia. Uma bala entrou por uma dessas janelas. A bala de canhão ficou como prova, um testemunho arqueológico desse ataque em 1741. Durante séculos, o destino das pilhagens foi cancelado nas batalhas navais entre as potências europeias. Mas essas disputas deixaram muitos dos botins afundados no mar. A Armada Colombiana protege atualmente todos os naufrágios nos mares colombianos
buscando evitar que sejam saqueados mais uma vez. Muita corrente lá embaixo. Quando estamos na água, as condições são difíceis, é um ambiente hostil. Desde o suposto achado do San José em 1982, tem havido controvérsia sobre quem tem o direito de retirar o tesouro. Por enquanto, os tribunais dão razão à Colômbia, mas o tema ainda não se esgotou e a Armada deve patrulhar a área onde está esse cobiçado carregamento afundado. Depois de 300 anos, quem ficará finalmente com o botim do San José? A posição exata é parte do que é lenda, do que é realidade e do que é romance. E os olhos do mundo estarão atentos ao que vai acontecer com esse navio, que é fantástico e fora de série, com esse carregamento muito especial. Enquanto uns buscam tesouros escondidos no fundo do mar, há evidência de que grande parte do ouro se encontra sob a terra, em cemitérios indígenas, perto da cidade de Bogotá, Colômbia. Atualmente aparecem em todo o continente indícios de que Eldorado pode ter existido. Alguns aventureiros buscam o ouro em cenotes sagrados, enquanto que outros mergulham nas águas do Mar do Caribe. Nos arredores de Bogotá, 127 pessoas escavam um dos maiores cemitérios indígenas já encontrados na Colômbia. Entrada da escavação. A construção de uma central elétrica produziu um achado casual que pode revelar espantosas pistas sobre o brilhante mineral da América. Durante o estudo de impacto, identificou-se que se tratava de uma área de alto potencial arqueológico. Tatiana Santa, antropóloga designada para essa escavação, busca revelar segredos sobre uma cultura que ficou desconhecida até agora. Esta é uma das formas típicas de sepultura, pois são ovaladas, uma espécie de degrau, e na parte de baixo é onde costuma ficar o indivíduo. Neste momento aqui também estão escavando uma tumba que tem um formato parecido. E o estado de conservação do indivíduo? O estado de conservação não é muito bom. As arcadas dentárias estavam em bom estado, estavam completas, mas o crânio que foi achado não estava em bom estado, não vai ser possível recuperar. Ah, ossos longos. Não havia ossos longos, apenas o crânio. O achado de restos ósseos e a presença de oferendas dentro das casas indicam que neste local poderia ser realizado o ritual de sacrifícios dos Moxa. Acredita-se que esses sacrifícios humanos eram acompanhados de grandes quantidades de ouro. Sendo assim, é possível que a comunidade que habitava este local andou enterrando grandes tesouros junto aos restos mortais dos Moxa. Tatiana Santa trabalha contra o relógio. Ela só tem 6 meses para levantar toda a evidência que puder antes que o local se torne a maior central elétrica da região. Tatiana será capaz de decifrar séculos de história em apenas alguns meses? A partir do que temos encontrado, podemos dizer que o local foi ocupado em sua totalidade por uma comunidade que foi chamada de Herrera. Os Herrera ocuparam a região há mais de 2.000 anos. A evidência sugere que 300 anos antes da chegada dos espanhóis, os Herrera haviam desaparecido. O que enterraram antes de desaparecer? Continuam nesse local todos os tesouros que sepultaram? O primeiro que encontramos foi uma grande densidade de fragmentos cerâmicos de Herrera e também alguns traços que poderiam ser de tumbas. Já encontramos aproximadamente 30 indivíduos. Na tumba, encontramos um indivíduo não adulto, ou seja, um menino, mas também precisa ir para o laboratório para estimarmos a idade desse indivíduo. Em seu laboratório, Tatiana tenta confirmar se os restos ósseos correspondem a meninos e encontrar neles evidência de tortura ou sacrifício ritual. Isso permitirá estabelecer se morreram nos sacrifícios e se foram enterrados com riquezas. O processo de limpeza é vital para recuperar os fragmentos ósseos e suas características particulares. De fato, a maioria dos restos ósseos correspondem a meninos. Porém, falta ler nos ossos o modo como eles morreram. A autópsia revelará se foram vítimas de sacrifício. Se isso se confirmar, o ouro com o qual foram enterrados deve estar perto de suas tumbas. O indivíduo é um homem jovem, no qual identificamos algumas lesões.
Nesses restos foram vistas marcas de lacerações e fraturas em vértebras, costelas e outros ossos. E isso sugere que esse indivíduo foi alvo de violência. Será possível que os restos de Nova Esperança são de meninos Moxa? Estaria a equipe prestes a descobrir mais uma evidência sobre esse estranho ritual? Onde podem estar as oferendas de ouro que acompanham esses sacrifícios? Já encontramos peças cerâmicas inteiras. Estamos falando de jarros e algumas urnas que podemos chamar de urnas funerárias. Na maioria das culturas desta região, o mineral dourado era uma oferenda associada à morte. É bem provável que no local haja muito ouro enterrado nos cemitérios que ainda não foram descobertos. Foram feitas algumas escavações onde foi achado ouro nas tumbas. Estamos falando de figuras antropomórficas de não mais de 4 centímetros de altura. E foi achado também um tanto de tumbaga, que é a liga de cobre e ouro. Das 600 tumbas, 3 continham peças de ourivesaria, que se pode associar a uma pessoa de alta hierarquia. Tatiana deve descobrir mais tumbas com oferendas preciosas antes que o brilhante mineral do Herrera fique enterrado mais uma vez. Conseguirá ela achar algo tão impactante como as grandes coleções que hoje estão no Museu do Ouro? O arqueólogo Juan Pablo Quintero tem à sua disposição uma das maiores coleções de ouro, relíquias e múmias pré-colombianas do continente. As mais de 30 mil peças do museu são algumas das mais claras evidências da quantidade do mineral que possuíam os impérios pré-colombianos. Em seu laboratório, Juan Pablo estuda objetos e ossos que lhe darão novas chaves sobre os grandes mitos que cercam essas civilizações intimamente ligadas a Eldorado. Bogotá, Colômbia, Museu do Ouro. Banco da República, Colômbia. Basicamente, com as múmias estão as oferendas, peças antropomórficas que eram tidas como oferendas pelos deuses. Esta múmia, estudada no Museu do Ouro, portava também um imponente adorno de plumas, taças feitas em ouro e, no centro, uma peça antropomórfica feita inteiramente do metal. A peça que aparece junto com esta oferenda é uma peça com um relevo. Nos pomposos enxovais das múmias muiscas pode estar uma nova pista para encontrar Eldorado. Será a busca pelo ouro americano fruto do delírio de aventureiros e conquistadores? Ou realmente há uma fonte inesgotável do mineral na América? Os estudos das tumbas parecem oferecer informações sobre essas misteriosas culturas e seu culto pelo ouro. Porém, a princípio, muitos desses achados foram acidentais. Um dos primeiros a encontrar um enterro foi Nemésio Cano, o avô de Guilhermo Cano. O senhor Cano tinha como ofício calçar as ruas, armando cuidadosamente um quebra-cabeças de pedras irregulares. As ruas não eram cimentadas. As ruas eram de pedras. O avô de Guilhermo tentava acomodar uma pedra em um espaço quando ela afundou. E na limpeza, para colocar a pedra outra vez, olhou para um lado e lá estava o ouro. 6,5 libras. Cano havia encontrado um enterro indígena que consistia em máscaras mortuárias e outras figuras. Sem entender bem seu significado, ele reuniu a família. Tudo foi posto na mesa e começamos todos a opinar. E já de cara meu pai disse, não temos que levar isso ao padre. Chegaram lá e ele disse, mas isso aqui não é moeda, isso é ouro. Sabendo da história, centenas de caçadores de tesouros exumaram tumbas indígenas em busca de ouro. Esses saqueadores modernos são conhecidos como guaqueiros. Assim como para os conquistadores, as peças encontradas só teriam valor pela quantidade de metal precioso. Diziam, isto é 18, isto é 14, isto é 24 e deve ir para o banco. Até que, em 1939, um diretor do Banco da República viu várias peças que iriam ser fundidas. O diretor se negou a fundir essas peças. E esse evento deu origem ao que hoje é a maior coleção de ouro da América.
o Museu do Ouro em Bogotá. Grande parte dela foi desenterrada por guaqueiros, que se movimentavam com astúcia para chegar aos locais onde havia tumbas cheias de riquezas. Eles sabiam escolher o local. Vista boa, perto de água, terra boa, e começam a fazer escavações com algo que é um bambu médio, que você introduz e vai retirando uma amostra da terra. Essa terra era de um buraco. Tiraram essa terra, enterraram tudo o que tinham. O índio enterrou suas coisas, suas joias, enterrou tudo ali. Quase 400 anos depois, os guaqueiros conseguiram desenterrar o que os espanhóis nunca encontraram. O ofício da extração do ouro tornou muita gente rica. Os Cano acumularam uma das maiores coleções de ouro pré-colombiano do país, que hoje repousa no Museu do Ouro. A família Cano começou com meu avô, meu pai, e entregou ao museu 11 mil peças de ouro, prata e poucas peças de prata, cerâmica e pedra. Cano não permitiu que o brilhante mineral o cegasse e doou as peças. Contudo, a busca do ouro encerra uma história de ambição, obsessão e traições. Enormes jazidas e tesouros escondidos fizeram com que o homem se lançasse às aventuras mais perigosas sob as ordens de poderosos impérios. Um desses homens foi Francisco Pizarro, um dos conquistadores mais sangrentos da história. Apesar de sua pouca instrução, era um grande estrategista militar, ao ponto de derrotar e torturar o grande Atahualpa, imperador do Império Inca, onde hoje é o Peru. Pizarro não daria trégua em sua busca obcecada pelo ouro. Desde os primórdios da conquista, milhares de espanhóis embarcaram rumo à América. Perseguiam a mesma lenda que se espalhava pela Europa e que chegou até os dias de hoje. A América era um continente cheio de ouro. Existem realmente fontes inesgotáveis deste almejado tesouro em nosso continente? O que se pode achar hoje graças às novas tecnologias? As vastas terras do Império Inca, que se estendiam do Equador até o Chile e a Argentina, foram testemunhos de um dos massacres mais terríveis de que se tem notícia. Apenas um homem, apesar de sua pouca instrução, poria em xeque o império mais extenso do continente graças à sua sede insaciável de ouro. Seu nome, Francisco Pizarro. A ideia dos espanhóis era que esses imperadores haviam enterrado boa parte do tesouro. Sabendo disso, organizam uma expedição liderada por Francisco Pizarro e Diego de Almagro, que, no ano de 1532, chegam às costas do Peru. E viram a oportunidade, ao chegarem os espanhóis, também de organizar uma espécie de rebelião. Pizarro estava convencido de que essas terras o transformariam num homem rico e poderoso. Graças à sua fama de estrategista, havia conseguido uma posição de destaque entre as forças militares dos conquistadores. A rica cultura inca estava prestes a enfrentar o maior perigo de toda a sua história. Como bom estrategista, Pizarro não precisou entrar com um grande exército para enfrentar os incas. Pelo contrário, se valeu de uma importante informação. Estava ciente das recentes disputas entre dois irmãos pelo trono e decidiu visitar Atahualpa, o vencedor. O imperador então aceitou a reunião, porque não lhe pareceu que os espanhóis fossem um perigo para ele. Pareciam uma gente estrangeira, exótica que chegava e que ele queria conhecer. O Inca aceitou o convite do espanhol sem atinar que estava prestes a cair numa armadilha. Atahualpa, ao ver que foi tomado preso, disse aos espanhóis que podia pagar a eles um resgate. E então os espanhóis lhe disseram que é óbvio, eles buscavam ouro. Atahualpa então se ofereceu para levá-los a um local. Mas todo o ouro do mundo não seria suficiente. O destino de Atahualpa já estava selado. Antes de matá-lo, Pizarro, insatisfeito com todo o precioso metal reunido, torturou o Inca, convencido de que havia mais ainda. Mas onde estava o grande tesouro dos Incas? Esse era o objetivo da tortura. Era para que entregassem tudo o que tinham. Eles contaram onde haviam escondido esse suposto tesouro. E depois disso foram executados. A morte de Atahualpa não conseguiu aliviar a sede de Pizarro por esse brilhante mineral. O conquistador do Peru iniciou uma nova travessia, lançando-se à selva mais perigosa do planeta, a Amazônia.
Poderia estar em suas profundezas a mítica cidade de Eldorado? É claro que Pizarro não estava tão equivocado. Caminhou mais de 1000 quilômetros até o local onde hoje se aviva a nova febre do ouro americano. Araraquara. Em Araraquara, na Amazônia colombiana, o ouro é o centro de um conflito que pode acabar com esta região, que, no entanto, ainda permanece intacta. Rodrigo Botero, há décadas, está lutando para protegê-la. A recente febre do ouro fez ele indagar qual pode ser a sentença final para o pouco que ainda resta da Amazônia. Os mais de 100 mil quilômetros quadrados de selva já fez milhares de vítimas que buscam tesouros escondidos em sua natureza hostil. Uma delas foi um dos aventureiros mais conhecidos do século XX. Percy Fawcett foi um aventureiro inglês de grande fama, tanto que o escritor Sir Arthur Conan Doyle usou sua experiência para escrever o livro O Mundo Perdido. Suas expedições permitiram criar os primeiros mapas da Amazônia. Em 1925, empreendeu o que seria sua última travessia. Seu objetivo era achar a cidade perdida de Z, um lugar mítico onde estariam fluindo rios de ouro. A mesma promessa que arrastou expedicionários a se embrenhar nesse local imprevisível, contudo, leva muitos a entregar seu destino à selva. Vindos de comunidades indígenas, Jacobo e Rufina conhecem esta região como poucos. Com habilidade, navegam pelo rio Caquetá, cujo fundo dizem estar forrado de ouro. A faixa do Médio Caquetá foi invadida por mineiros brasileiros. Mas aqui, então, a produção de ouro numa jornada de 25 horas rende 400 gramas. Uma draga pode chegar a tirar mais de 1 quilo. 1 quilo de ouro a preços atuais pode custar mais de $45 mil no mercado. Mas durante a primeira bonança, poucos indígenas se beneficiaram. Na tradição dos povos indígenas, a riqueza que existe no subsolo é o verdadeiro colar, é a verdadeira coroa, é o poder que sustenta a Mãe Terra. Essa crença manteve os indígenas afastados da exploração do precioso mineral, mas não evitou que padecessem das consequências da febre por ele. Chega gente que não é da região, que não conhecemos, não sabemos quem são. Jacobo acabou trabalhando como mergulhador contratado por uma embarcação brasileira. Há 15 anos, meu marido mergulhava. Me angustiava muito saber que, sem essas garantias, a qualquer momento ele podia ficar embaixo d'água. Com o dinheiro que obtiveram com o mergulho, Rufina e Jacobo compraram seu próprio barco para explorar o leito do rio. Hoje fazem parte de uma pequena frota de barcos que dragam o rio Caquetá em busca do ouro. 3, 4, é o que tem deste lado. De onde vem esse ouro? Será a mesma fonte que no passado procuravam outros aventureiros? O metal vem de uma das maiores reservas de ouro conhecidas até agora, o escudo guaianês. O escudo guaianês é a formação geológica mais antiga do mundo. Ela tem, dentro da sua composição, minerais tais como ouro. Milhares de milhões de anos de chuva, de meteorização, certo? De transporte de materiais, geraram essa dispersão do ouro dentro de toda a bacia amazônica. Há também alguns interesses que falam da existência do Eldorado amazônico. Será que a lenda de Eldorado se refere a esta região? Será que está aqui a recompensa que buscavam Pizarro e Fawcett? Assim como no passado, são os nativos que sofrem as consequências da repentina febre do ouro. Os caciques da região preveem uma crise, razão pela qual Rodrigo Botero foi chamado a uma reunião com eles. Segundo as tradições indígenas, a febre do ouro pode acabar com o equilíbrio do planeta. Podem esses líderes deter algo que parece inevitável? Será que novamente a ambição se imporá sobre a tradição? O ouro é estéril. Não dá filhos.
não dá sementes. Para esses grupos indígenas, o ouro não deve ser retirado. O ouro deve ser mantido no subsolo para poder exatamente controlar todos os processos de enfermidade, violência e conflito gerados por essa extração. Apesar da oposição dos adultos, muitos de seus filhos e netos se dedicam a aspirar o leito do rio em busca do cobiçado mineral que os tornará ricos. Mas os caciques sabem muito bem que isso só pode trazer desgraça. E a história já demonstrou que não seria a primeira vez. Cristóvão Colombo descobriu a América. Qual era o interesse? O ouro, não é mesmo? Eles vieram saquear todo o ouro. É por essa recompensa que muitos como Jacobo ainda se arriscam aos muitos perigos que se escondem na Amazônia. Enquanto atualmente os homens buscam pequenas pepitas de ouro nas águas, séculos atrás, os conquistadores acreditavam que as correntes os levariam a uma grande cidade construída com o metal mais procurado. E foi essa pista que Pizarro seguiu após saquear todo o ouro dos Incas. Havia a ideia de que, provavelmente, na Amazônia estivesse o famoso dourado, e que havia uma outra série de povos ou de civilizações escondidos na selva. Pizarro se embrenhou na selva em companhia de Francisco de Orellana, um saqueador cuja ambição o levou a se tornar um dos conquistadores mais ricos da época. Orellana e Pizarro enfrentaram um dos ambientes mais hostis e perigosos do planeta, só que ainda não sabiam. Após uma travessia difícil e esgotados pelas duras condições do local, o medo começou a afetar seus ânimos. Havia a ideia de que na selva havia animais exóticos, além de seres humanos, com características especiais. Entre as muitas fantasias desenvolvidas pelos cronistas dessa época, havia a ideia de que existia um povoado de mulheres guerreiras, que eram ótimas guerreiras e viviam escondidas na selva amazônica. Nem a informação que Pizarro havia forjado na juventude, nem a ambição desmedida de Orellana conseguiram levá-los a encontrar o que procuravam. Com certeza, em seu delírio, acreditavam estar cercados pelas mulheres guerreiras, que são um mito desde a antiga Grécia, as Amazonas. Seriam essas mulheres guerreiras vistas por Pizarro e Orellana as que ainda hoje protegem o grande tesouro e impedem o acesso a ele? Seria apenas uma lenda? Ou o tão sonhado tesouro se encontra em outro lugar? Onde quer que esteja, os habitantes trabalham dia e noite para achar nem que seja um pouco desse dourado. Rufina e Jacobo ficam a bordo desses barcos durante dias e até semanas. Apesar de terem olhos especialistas para encontrar o ouro, o metal precioso a cada dia se faz mais fugidio. Jogamos sabão em pó com a água para ajudar a turbinar, ou seja, a puxar o tubo. A área sugada pelo barco é inspecionada cuidadosamente em busca de sinais de ouro. Começar a ver se há algum sinal que sejam como a cabeça de um alfinete. São uns pontinhos chamados penugem. E aí vemos se ficam mais ou menos de 5 a 7 penugens de modo constante. E paramos por 1 hora e já está pronto para trabalhar. Hoje os barcos apenas retiram 25 gramas nas mesmas 20 horas em que os brasileiros retiram 1 quilo. Por isso, tem que adentrar cada vez mais as profundezas da selva, onde os insumos são escassos e as enfermidades e os perigos espreitam. Enquanto alguns especulam que o coronel Percy Fawcett encontrou a cidade oculta de Z, ou que as Amazonas são de verdade e estavam protegendo a localização de Eldorado, outros afirmam que na Amazônia seria impossível encontrar a verdade. A selva é um deserto verde. Se perde a prudência, é uma armadilha. O ouro seduz. Seu brilho constante dá uma sensação de eternidade. Grandes civilizações têm sido obcecadas por ele e encontraram sua desgraça indo atrás do seu brilho. Mas existe uma lenda que pode dar razão a esse delírio. Uma tradição milenar no coração de uma das culturas mais enigmáticas do continente.
Será que este é, enfim, o verdadeiro Eldorado? A conquista do continente americano teve como um de seus motores a busca de enormes jazidas de ouro. Eldorado esteve na mente dos europeus durante séculos. Ainda hoje, muitos buscam pistas nas ruínas e nas grandes lendas que finalmente parecem indicar o caminho para a maior fonte da América desse cobiçado metal. Na Colômbia, as peças elaboradas com maestria pela antiga civilização muisca são a ponta do iceberg e de uma cultura que adorou o ouro como poucas. Quanto ouro tiveram os muiscas? Foi possível escondê-lo antes da chegada de seus carrascos? Nas lagoas das planícies que rodeiam Bogotá pode estar a chave para revelar este mistério. O investigador Roberto Lleras percorre os caminhos que os espanhóis atravessaram há vários séculos. A essa região chegou um conquistador que dedicou todo o final de sua vida a encontrar Eldorado. O advogado e escritor havia caído na miséria em sua terra natal, Espanha. Chegou à América atrás das promessas de grandes riquezas e com a ordem clara da coroa espanhola de reclamar as terras como suas. O páramo é a região da terra mais perto do céu, mas sobretudo era um espaço sagrado. Essas lagunas se tornaram um centro de adoração na qual se faziam oferendas de ouro e riquezas. Muitas das peças eram confeccionadas exclusivamente para ser depositadas nessas águas sagradas. As histórias desses rituais chegaram ao ouvido de Gonzalo Jiménez de Quesada. Jiménez de Quesada chega ao Planalto Cundiboyacense e encontra as riquezas dos muiscas, a Lagoa do Dourado, mas sempre está buscando mais. Lagoa Sagrada Siecha, Colômbia. Estamos no páramo de Siecha, a 3.600 metros de altitude. Podemos imaginar os jovens muiscas escolhidos nas aldeias, percorrendo em sua grande cerimônia de percorrer a terra por estas regiões e depositando nas lagoas as suas oferendas. É bem provável, pelo tanto que encontramos aqui, que as oferendas sejam de 500 anos atrás. Lleras e sua equipe continuam o caminho que há 500 anos havia percorrido Quesada com seus homens em busca de tesouros. Algumas peças conseguiram ser recuperadas por investigadores. Contudo, falta muito para entender sobre esses tesouros. Esses são fragmentos cerâmicos, muiscas encontrados ao redor da Lagoa de Guatavita, numa escavação que fiz em 2005. Pelo formato dos fragmentos, estes pequenos círculos vistos aqui nos permitem dizer que fizeram parte de ofertórios durante o período de muisca antigo. Dentro colocavam as oferendas de ouro, de cerâmica, além de esmeraldas, também ofertavam sangue, pelos, unhas, enfim, ofertavam tudo. Gonzalo Jiménez de Quesada e seus homens estavam convencidos de que havia uma relação direta entre as oferendas de ouro e a cidade de Eldorado. Para os espanhóis, a lenda de Eldorado parecia enormemente atraente. De fato, eles precisavam muito rapidamente conseguir tesouros. Boa parte porque eles vinham endividados da Espanha e tinham que financiar as expedições. À medida que avançavam pelo continente, os relatos sobre as riquezas aumentavam ainda mais. As suspeitas de Quesada pareceram se confirmar quando finalmente ele achou o local onde se praticava o ritual do cacique dourado. Eles se reuniam ao redor da lagoa e todos faziam oferendas das margens. Mas a oferenda principal, claro, era feita pelo cacique em um barco. Ele chegava ali empurrado por seus súditos. Umas versões dizem que ele tomava um banho, cobria-se com resina e pó de ouro. Outras versões dizem que ele apenas atirava objetos. O que induzia essa comunidade a jogar peças nessas lagoas? Sua era um poderoso cacique. Tinha à sua disposição um harém de esposas. A mais bela se apaixonou por um dos guardas que a protegia.
Uma noite, Sua foi embriagado pelo guarda, e enquanto o cacique dormia, a mulher e o guarda o traíram, dando liberdade à sua paixão. Durante 3 noites seguidas, os amantes repetiram essa estratégia. Porém, na 4ª noite o plano falhou, e eles foram descobertos pelo cacique. Enfurecido, Sua sentenciou à morte o guarda traidor. Amarrado a uma estaca, o guerreiro foi torturado até que finalmente lhe arrancaram o coração e o assaram. Horrorizada, a jovem princesa decidiu fugir e se atirou nas águas da lagoa, carregando seu filhinho nos braços. Desde então, os peregrinos de todo o reino Muisca chegavam às lagoas trazendo dádivas, ouro e esmeraldas, pedindo favores à princesa. E os caciques cobertos de pó de ouro se banhavam em suas águas para recordar a trágica história. Quesada ouviu esse relato e entendeu que se atiravam o ouro na água, deviam possuir grandes quantidades desse metal precioso. Gonçalo Jiménez de Quesada passou anos tentando recuperar o tesouro das lagoas. Porém, jamais chegou a encontrar todo o ouro com que tinha sonhado. Qual lagoa continha o grande prêmio? Lleras continua atrás da pista para determinar onde se poderia encontrar esse lugar inimaginável. Esta é a 1ª ou 3ª lagoa de Siecha, dependendo de como faz a conta, mas realmente é a mais importante de todas, a mais alta. É tida como tal por ser a que recebeu as oferendas mais importantes. Após séculos tentando descobrir Eldorado em Guatavita, um achado casual iria mudar a rota dos caçadores de ouro. Em 1855 foi encontrado o primeiro barco muisca descrito perfeitamente pelo cacique coberto de ouro. Foi encontrado numa das margens da lagoa. Para muitos, esta era a prova de que Eldorado fica em Siecha. O destino do barco, porém, foi infeliz. A história conta que houve um incêndio no barco que viajava a peça. O barco afundou e a peça se perdeu para sempre. Teria de fato desaparecido num incêndio ou foi roubado assim como os milhares de objetos de ouro que Quesada levou? A pergunta continua sem resposta, mas um novo achado reviveu a obsessão por descobrir as oferendas de Eldorado. A poucos metros da lagoa de Siecha está um lugar que mostra essa grande obsessão. Este foi o grande túnel ou a grande obra que fizeram para drenar a água da lagoa de Siecha e ter acesso às oferendas dos indígenas muiscas. Túnel Urdaneta e Filhos, profundidade 187 metros. Este túnel, cheio de água, foi esculpido na rocha e se estende por 187 metros até o fundo da lagoa. O plano era perfurar a rocha e fazer um buraco na base da lagoa e fazer com que toda a água saísse, dando acesso às peças de ouro que se escondiam no fundo. Um acidente pôs fim à aventura. 2 versões são contadas sobre isso. A primeira diz que após ter explodido com dinamite uma parte do túnel, os senhores Urdaneta e Krauter entraram muito rapidamente quando ainda havia uma série de gases da explosão e morreram asfixiados. A outra versão diz que, quando estavam inspecionando as obras finas do túnel, ele se rompeu porque a parede entre a laguna e o túnel era fina. Ela se rompeu e a água saiu com força impressionante, arrastando os 2. Talvez o caminho do túnel conduza até onde se abrigam muitas peças ainda por descobrir. Por enquanto, entrar é um risco e o metal precioso que se encontra no final dessa vereda deverá esperar. Será que valeria a pena destruir uma lagoa para resgatar as peças de ouro? Além disso, nada garante que em seu fundo esteja o tesouro maior. Este não foi o único local onde uma peça, como barco, foi achada. Pasca, Colômbia. Em 1960, o padre Jaime Incapié, sacerdote do povoado de Pasca, recebeu a peça que mudaria a história para sempre.
2 camponeses encontraram uma peça feita totalmente do brilhante mineral, o que confirmava mais uma vez a lenda de uma cidade feita inteiramente do metal. Ao saber da importância da peça, Incampier decidiu protegê-la. O padre intercedeu para que o barco, para que todo o contexto da oferenda acabassem sendo protegidos pelo Museu do Ouro. Atualmente, o barco Muisca é o centro da coleção do Museu de Ouro de Bogotá. Seu valor é incalculável. Quantas outras riquezas esta região ainda esconde? Com cerca de 34 mil peças feitas de ouro, para muitos o museu é uma das provas mais concretas da existência de Eldorado. Grandes travessias, conquistadores obcecados e investigadores em busca de pistas. Eldorado existe? Sinais, rastros, o achado de peças são indícios da existência de uma fonte do cobiçado metal. Porém, embora não tenha visto nenhuma fonte de ouro, esta busca não se esgotou. E hoje, grandes empresas usam tecnologia de ponta para encontrá-la, ainda que conseguir seja uma tarefa complexa. Durante séculos, a humanidade se empenhou em encontrar Eldorado. Sua busca levou ao enfrentamento de grandes exércitos, ao estudo de misteriosos rituais e a arriscadas missões que atravessaram o continente americano. Porém, nada conseguiu achar a Cidade de Ouro, pelo menos até agora. Conseguirá a perícia dos buscadores modernos decifrar finalmente um código para achá-lo? Ou terá um maquinário moderno que remover terra para ter acesso à inesgotável fonte de ouro? Enquanto alguns especialistas perguntam ao passado, mineradores e investidores buscam a riqueza na exploração de jazidas. Os minerais artesanais têm um sexto sentido para localizar onde há algo de valor. Há várias formas de explorar o ouro. A mais tradicional é o ouro pluvial, o ouro dos rios. Em muitos rios da Colômbia, os pequenos barcos foram substituídos por embarcações surpreendentes. A mineração pluvial de grande escala, que é a que nós fazemos, utiliza equipamentos grandes que se chamam dragas. O que fazem é extrair do fundo do aluvião, que está a uma profundidade de 30 metros em relação ao solo. Permitirá a tecnologia encontrar a riqueza que repousa no fundo dos rios? Será necessário drenar as lagoas? Será possível chegar ao fundo dos cenotes? Ou será do mar que serão recuperados os maiores tesouros? A tecnologia permite chegar a lugares onde antes o acesso era impossível. Poderá a riqueza estar enterrada? A mineração na rocha ou mineração de veio é um processo que implica uma atividade de difícil exploração. É preciso abrir a terra com explosivos e construir alguns túneis subterrâneos. Conseguirá o homem penetrar a terra para chegar ao dourado? Ou este estará em sepulturas ainda não descobertas? Terão nossos antepassados conseguido burlar a história e garantir que Eldorado desapareceu? Mas além do valor monetário, o que tem o ouro que nos leva a investir em tecnologia e em recursos para encontrá-lo? O ouro ainda continua brilhando. Há uma sensação de incorruptibilidade e essa sensação de eternidade é muito atraente. O ouro era um bem de prestígio, ou seja, era um bem de intercâmbio em larga escala. Então, o acesso ao ouro era muito importante. Compram ouro, vendem ouro e há outros setores também da economia no mundo que guardam ouro como uma forma de salvaguardar a riqueza. Na crise econômica de 2008, o preço do cobiçado metal disparou como nunca, multiplicando por 4 seu valor. Quando há essas crises econômicas, desencadeia-se uma febre do ouro. Ouro para especular, ouro para guardar. Moemos em um mês 10 mil toneladas de mineral. Desse mineral tem uns 7 gramas por tonelada. Ou seja, retiramos uns 70 quilos de ouro no mês de trabalho. É muito difícil calcular quanto ouro pode haver sob a terra. A Colômbia é um país com minerais, é rico em ouro, porém, infelizmente, é certo que o Estado não tem informação sobre suas reservas e seu potencial de mineração.
As últimas descobertas nos rios e nas montanhas da América reviveram a febre do ouro. Empresários investem enormes somas de dinheiro e põem tecnologias a serviço dessa busca frenética. Mas, como no passado, encontrar ouro parece, às vezes, obra do acaso. Deve haver muito ouro que não sabemos que existe. Podemos gastar somas muito substanciais fazendo exploração e não encontrar nada. Conseguirá, por fim, a tecnologia moderna encontrar o que custou milhares de vidas e abateu impérios inteiros na América? Será ela, enfim, quem revelará a localização de Eldorado? É uma coisa mítica de pensar que vai se encontrar uma cidade de ouro ou de grandes riquezas. Eu creio que Eldorado é a capacidade das pessoas buscarem essas minas e esses veios. O ouro seduz. O ouro levou os homens a sonhar com o poder. O ouro cega, porque o ouro é uma fantasia escorregadia. De fato, nunca encontraram o que estavam buscando e se deram muito mal. Muitas pessoas morreram. Será possível que os cronistas interpretaram erroneamente as lendas indígenas? Eu creio que o tesouro a que nos referimos são as grandes bandeiras de suas divindades. Talvez não estejam enterrando todo o ouro, como trataram de afirmar muitos cronistas. Mito ou realidade, certo é que a obsessão pelo ouro transformou a história do continente. Na época pré-hispânica, nas Américas em geral, o ouro não era cobiçado. O ouro era respeitado, reverenciado, utilizado e era um bem sagrado. Foram os espanhóis que provocaram as guerras pelo ouro, as matanças pelo ouro. Durante os séculos da colônia, o aparato militar se decidiu em grande parte a saquear o brilhante metal das regiões dominadas. Muitas das expedições buscam um Eldorado que não existe, só existe na imaginação popular. Isso nunca vai desaparecer. As expedições em busca de Eldorado, das riquezas, podemos dizer que em toda a América não terminou ainda. Minas de quilômetros de profundidade, expedições ao coração da selva, escavações que tentam decifrar antigos códigos, ou mapas que levam a tesouros incalculáveis. Contudo, muitos procuraram o Eldorado e, como no passado, estão dispostos a tudo para obtê-lo. Será o Eldorado o segredo para a felicidade? Vale a pena arriscar tudo pela riqueza dourada?